A pergunta é: como ser um cabeleireiro bem-sucedido, ser reconhecido pelos seus clientes, praticar preços acima da média? Será mesmo isso possível diante de tanta concorrência? Sem contar que muitos cabeleireiros começam nos bairros, na própria sala da própria casa ou até mesmo da garagem, inclusive eu comecei desta maneira. Nesta aula você irá aprender coisas extremamente importantes, vitais, que infelizmente ninguém lhe ensina. Eu vou lhe mostrar o verdadeiro caminho para você chegar no lugar que você deseja. Eu lhe garanto que depois desta aula, nunca jamais você irá cair nas falácias do mercado da beleza. Para isso eu preciso apenas que você veja esta aula até o fim. Mas isso, claro, se você quer de fato mudar a sua vida, assim como a minha foi transformada. Mas antes de começar, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Cruz, estou na profissão de cabeleireiro há mais de 22 anos, sou coach profissional, programador neurolinguístico, tenho também formação em hipnose terapêutica, cabeleireiro, visagista profissional pelo método Felipe Hallowell. Meu trabalho atualmente é ajudar cabeleireiros que têm dificuldade para alavancar as suas carreiras, seja no sentido técnico, no caso da colorimetria capilar, ou em mentorias em grupos ou até mesmo individuais, que está ligado diretamente ao desenvolvimento pessoal do cabeleireiro. A pergunta que possivelmente você deve estar a fazer é: o que te levou a fazer o que você faz atualmente? Eu lhe respondo com muita simplicidade. Creio que, sinceramente, tem a ver com a minha missão de vida. Eu venho de uma história difícil, com recursos financeiros baixos, pequenos, baixa escolaridade. No entanto, consegui chegar a lugares que muitos profissionais da beleza certamente nunca chegarão. Pelo simples fato de não terem um método e, para além de ter um método, ter a coragem e o comprometimento para segui-lo até o fim. Compreenda tudo o que você irá ver e ouvir. Para que isso faça sentido na sua vida, tem que ter uma ação deliberada da sua parte. O processo de crescimento e mudança é lento e por vezes doloroso. Mas se você estiver associado a alguém honesto e comprometido com o próximo, tudo torna-se mais simples, rápido, e é para isso que eu estou aqui. Bom, Carlos, já que estamos a falar de mudanças, quando e como começou a sua transformação de vida? Creio que foi quando eu comecei a perceber o tamanho do poder de fogo que um cabeleireiro tem. Sério, você não tem ideia de quanto você é poderoso e importante para a sociedade. Há algo mais poderoso do que alguém que consegue tocar a alma das pessoas? Alguém que consegue extrair sorrisos profundos e sinceros das pessoas? E a autoestima? De certeza, mexer com a autoestima de uma pessoa é realmente algo extremamente poderoso e valioso. E este alguém é você, sabia? Atualmente já sou conhecido em boa parte da Europa, onde eu tive a chance, a oportunidade de viver por mais de 5 anos. Lancei o meu primeiro livro de colorimetria capilar, A Mente do Colorista. Graças a Deus e muito trabalho já está a alcançar boa parte da Europa. Mas você deve estar a questionar-se a si próprio. Carlos, não vejo nada disso no meu dia a dia. Eu respondo: é porque você está alienado. Está preso e formatado apenas para comprar e aplicar produtos. Simples assim. Você pode até ficar chateado comigo, mas se você não está a crescer e tocar positivamente a vida dos seus clientes, você está apenas sobreviver. Agora vem aqui comigo e veja se isso faz sentido para você. Quantas vezes você já correu atrás de pó descolorante que aclara 9 tons? Fala a verdade. Quantas vezes você ficou horas e horas do seu dia se matando para fazer loiros platinados e no final as coisas não correram bem? Quantos clientes você já teve a reclamar do cabelo loiro que você fez, que amarelou muito rápido porque você acredita em máscaras e shampoos matizadores? Digo mais, quantas vezes você fez o seu cliente acreditar que progressiva hidrata cabelo? Depois reclama
que o cliente não compra a hidratação? Sobretudo a segurança. De 0 a 10, quanto você se sente seguro para executar os seus trabalhos e encantar os seus clientes? Boa pergunta, não acha? Se eu fosse você, eu pararia para refletir sobre essa resposta. Portanto, eu tenho mais algumas perguntas importantes para si. Você acha que este tipo de atitude trabalha o emocional do seu cliente? Como você acha que o seu cliente se sente quando ele descobre que está a ser enganado? Faz sentido isso para você ou não? Agora eu quero que você guarde bem esta palavra: ecologia. Calma que nós não vamos estudar sobre florestas ou coisas do gênero, tá bem? O meu método de ensino consiste em estimular você, cabeleireiro, a perceber que para cada ação, seja ela deliberada ou não, há uma reação. Isso vale para o seu salão de beleza, para sua casa, amizades, enfim, tudo o que você fizer na sua vida sempre demandará de ação e reação. Agora, você sabia que mais de 80% dos cabeleireiros no mundo não dominam a colorimetria capilar? Sim, é triste isso, mas é verdade. Sabe o que me deixa mais intrigado com você? Como é possível alguém dizer que ama a profissão, intitula-se como profissional e não dominar a parte mais importante da profissão? Você sabia que mais de 80% dos seus medos, frustrações, angústias e insegurança demanda da falta de conhecimento específico? Isso mesmo, você já deve ter percebido que os serviços mais rentáveis e lucrativos dentro de um salão de beleza estão diretamente ligados à cor. Concorda comigo? Agora responda estas simples perguntas a si mesmo. Quais são as principais áreas de um negócio de beleza? Quais são as principais habilidades que um cabeleireiro deve adquirir para entrar no mercado da beleza? Quais os cursos você acredita que deve fazer primeiro? Você se sente ansioso ou ansiosa na hora de aplicar uma coloração? De 0 a 10, quanto você acredita que domina a colorimetria capilar? De 0 a 10, quanto você gostaria de dominar a colorimetria? De 0 a 10, qual a sua nota para fazer cabelos loiros? Prestou atenção na ecologia da sua profissão? Talvez você esteja com boas notas em uma ou mais destas áreas, mas e as outras? Ou você acredita que uma águia consegue voar apenas com uma asa? Parece óbvio, mas há muitos cabeleireiros que estão a pensar desta forma. Você se lembra que eu disse que tem que pegar o método e ir até o fim? Agora é a hora de pausar esta aula, pegar papel e caneta e responder a si próprio todas estas perguntas. Você não tem ideia do poder transformador que há quando você decide escrever, apontar, fazer planos. Experimenta e depois você me fala. Agora eu vou lhe mostrar uma coisa que certamente você aprendeu errado. Você sabia que o violeta não neutraliza amarelo? Como assim, Carlos? Você está maluco? Eu lhe provo. Vem comigo. Bom, para a gente começar aqui este mini treinamento, essa mini aula para você, nós vamos começar a falar da coloração permanente, que infelizmente não é estudada, percebida como realmente ela funciona. É impressionante como que nós cabeleireiros trabalhamos com a coloração permanente e, diga-se de passagem, é o produto mais utilizado dentro dos salões de beleza e é o produto que é menos estudado, menos conhecido, menos percebido, menos dominado pelo cabeleireiro. É óbvio que o que você vai ver agora é apenas uma demonstração, uma superfície, do que a gente pode perceber, mas eu lhe garanto que o pouco que nós vamos falar aqui, você já vai crescer muito, seu entendimento já vai ampliar bastante no quesito a coloração para cabelo. Primeira coisa, a coloração capilar não é feita das 3 cores primárias do sistema RYB, que é o vermelho, que nós temos aqui, aliás, o azul, nós temos o vermelho e nós temos o amarelo.
Então, muita gente está ensinando a colorimetria capilar baseado nisto aqui, e isto aqui está errado. A coloração capilar não é feita das 3 cores primárias do sistema RYB. Se você ouvir isto em algum lugar, se você for ensinado desta maneira, eu sugiro que a partir de hoje você já comece a pensar diferente. E é por isso que você vai entender algumas coisas que eu vou explicar aqui que não é possível ser feita. O tubo da tinta não tem cor, tá? Então, quando você tem um tubo de coloração, ele é, vamos colocar assim, ó, incolor, tá? Então, tem uma aspa aqui, eu quero que você perceba isso, incolor, porque ele precisa de uma reação química para revelar aquilo que existe. Então, vamos colocar esta palavra aqui, ó, revelar. Lembre-se sempre que a coloração ela vai trabalhar com esta ideia de revelação de cor. E para você revelar a cor, você precisa respeitar alguns princípios. Coloração é para cabelos, tinta é para parede. Será? Olha só. Uma tinta é capaz de promover tingimento através de um processo chamado coloração. Ou seja, a tinta promove tingimento. Aqui, né? Vamos pegar aqui assim, a tinta promove tingimento. Agora, através de um processo chamado coloração. Então, nós precisamos aqui perceber o processo. Então, a tinta, ela promove tingimento, um processo chamado coloração. Então, se você chamar de coloração, está correto. E se você chamar de tinta, também está correto. Não é possível fazer matemática da colorimetria. Ou seja, se você está estudando, se você já viu alguém ensinar a matemática da colorimetria, fica esperto porque você está sendo enganado e não é possível você somar isso, e eu já vou provar isso para você daqui a pouquinho. Coloração trabalha com tempo de pose. Isso aqui é um conceito importante. Se você não respeitar o tempo, você nunca será um colorista de verdade. Isso é um outro ponto importante. E isso resolve aí mais de 50% dos seus problemas dentro do salão de beleza. A cor só pode ser revelada em meio oxidativo alcalino. E isso eu vou mostrar isso como que significa agora. Aqui você tem este aqui são moléculas, uma base de Brandon Wisk ou Wisk, né? Que é um alemão, é um nome difícil da gente expressar. Que consiste no quê? Consiste nesta ideia aqui, ó. Você tem moléculas separadas dentro do tubo de tinta. Lembra que nós acabamos de passar o slide onde eu disse que a coloração ela não tem cor, ela é incolor, porque ela tem um precursor. O que é um precursor? Precursor é aquilo que vai primeiro e depois este precursor ele passa para o processo de um corante. Aqui nós temos apenas a título de exemplo um quinonaldimina mais um acoplador chamado risorcinol. Tá? Esse aqui é só um exemplo, existem várias dessas combinações dentro da coloração. E aí você vê aqui o corante somado, né? Uma molécula somada a outra, nós temos um mais aqui, somada uma na outra, e você tem o que? O corante no seu estado leuco, ou seja, incolor ainda. E depois, no segundo momento, no meio oxidativo, ele se transforma no corante, neste caso aqui, na idiolinina, que seria o corante vermelho. Isto prova aquilo que eu disse para você, que a coloração não é feita de azul, né? A coloração não é feita de azul, não é feita de amarelo, como muita gente imagina. Vou colocar aqui. E também não é feita do vermelho, como a maioria dos cabeleireiros imagina. Então aqui nós já quebramos um mito muito importante. E o outro ponto é a questão da
matemática. Vamos colocar aqui matemática da colorimetria. Então, ou seja, como é que você, cabeleireiro, eu, cabeleireiro, nós vamos conseguir somar todas essas moléculas de cor, um PPD, né, um QDI, um Resorcinol? Como que nós vamos conseguir fazer isso aqui a nível de matemática, como muita gente ensina? Ou seja, se você aprendeu a fazer matemática da colorimetria, você precisa estudar a colorimetria mais avançada para que assim você consiga perceber que existem outras maneiras, inclusive muito mais fácil para você entender e dominar o mundo das cores, ok? Agora aqui nós temos um processo muito complexo que a gente precisa entender. Nós temos as protofibrilas, nós temos as proteínas ricas em enxofre, que esse S significa enxofre. Nós temos aqui as microfibrilas aqui, macrofibrila, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Quando nós falamos aqui de fundo de aclaramento, é importante você entender que nós temos a epicutícula, exocutícula A, exocutícula B, endocutícula. Nós temos aqui estas 4 camadas de cutícula. E aí nós temos as células também, que são a ortocortical, paracortical e mesocortical. E isto interfere basicamente no fundo de aclaramento, que aí nós podemos assegurar que o fundo de aclaramento ele tem uma nomenclatura, própria, tá? Então, são coisas que a gente precisa estudar profundamente para você perceber cada escala do fundo de aclaramento e o que significa essa propriedade do fundo de aclaramento que você não vê também ensinado na colorimetria convencional. O que é ensinado é que o fundo de aclaramento ele revela o vermelho, que ele revela o laranja, que ele revela o amarelo e basicamente isso. E não é assim que funciona e você precisa crescer nisto também. E aí nós temos o que? Aqui nós temos um corte transversal onde a gente pode aprender muita coisa sobre colorimetria científica através desta foto aqui. Aqui você tem o que? O bulbo capilar, que seria toda a bainha epitelial interna, né? Aqui nós teríamos todo o tecido conjuntivo, os músculos contratores. Não vamos entrar nisso, porque a ideia aqui não é ensinar terapia capilar. Mas você tem aqui esses caras aqui, ó, essas coisinhas aqui, que é muito importante a gente perceber. Isso aqui são que os melanócitos, ou chamado também como menoblastos. Estes carinhas aqui é que produzem isto aqui que vocês estão vendo. Ó. Tá vendo? O que vocês estão vendo aqui? Que é o que? A melanina, que é responsável pela cor dos cabelos. E o interessante é que nós temos essa membrana aqui, ó, como se fosse uma cápsula, que são os melanossomas, ou popularmente conhecido como cimento intracelular. E aqui é que acontece o processo, o efeito de despolimerização em meio alcalino oxidativo, que é algo extremamente importante, principalmente para quem quer se especializar em cabelos loiros e conseguir fazer cabelos loiros cada vez mais saudável, com respeito à fibra capilar. Ou seja, se você não entender este processo aqui, como que ele funciona, você também nunca vai conseguir se tornar um especialista responsável em cabelos loiros. A única coisa que vai acontecer com você é você pegar pó descolorante, meter na cabeça do seu cliente e colocar uma máscara matizadora e achar que está tudo lindo, que está tudo certo. E aqui nós vemos o cabelo numa outra foto. Percebemos que nós já temos aqui um certo alinhamento das fibras dos melanossomos. Aqui nós vemos aqui já um achatamento das fibras, onde elas vão se tornar outras partes do cabelo, e em seguida aí a gente vai começar a estudar outras coisas. Mas o que é importante você entender aqui, que aqui onde a luz bate, né, onde aí ela volta, e aí nós temos um outro conceito importante. Ou seja, sem luz nós não conseguimos perceber de volta a cor. Porque o que é a cor? Nada mais é do que um reflexo de luz. Ou seja,
Aí abrimos outro conceito importante que vocês estão errando bastante, perdendo espaço, que é não compreender esse conceito da luz, não estão dando atenção adequada para a luz, ou seja, um colorista que não domina a luz, ele simplesmente é como se fosse uma águia a voar apenas com uma asa, ou seja, praticamente impossível, ok? Então aqui nós temos aqui estes conceitos importantes para vocês perceberem. Aqui isso aqui é uma forma mais lúdica de nós percebermos como que a coloração funciona, ou seja, a molécula entraria desta forma, lembrando que ela entra incolor, ela não tem essa cor aqui, e ela começa o processo de acoplamento, uma na molécula na outra, até ela ficar deste tamanho aqui. E alguns especialistas, isso não tem como comprovar necessariamente, mas alguns especialistas dizem que esta molécula ela pode se tornar até 300 vezes do seu tamanho original, ou seja, 300 vezes desse tamanho para cá. Isso significa que nós temos o que? As colorações permanente, tá bem? Então, por isso que uma das coisas, na verdade, não é só por isso, mas é uma das coisas que ajuda nós, cabeleireiros, a percebermos, entendermos o porquê a tinta não aclara tinta. Tá? Então aí nós precisamos entrar nos processos de conceitos de despolimerização, e aí onde entra muitos cabeleireiros sofrendo, tentando tirar o preto do cabelo e deixar o preto platinado, ou seja, ele não percebe nada deste princípio aqui, ou seja, quando a gente vê isso nos vídeos de internet, vê gente tentando dar uma de herói, tentando mostrar que eu consegui, significa que ele está simplesmente dentro do próprio ego, ou seja, ele não tem nenhum tipo de conhecimento científico. Então tá aqui algumas bases, alguns princípios para você perceber o quanto você pode avançar, crescer e se libertar das falácias da colorimetria capilar convencional, e que certamente isso está prejudicando muito o seu trabalho. Bom, aqui conforme eu prometi a você, você já deve saber que essa aqui é a estrela de Oswald, que não é de Oswald. Mas isso você vai aprender num outro momento, tá? Que isso não é tão relevante assim. Então, dentro da estrela nós temos isto aqui, ó, um sistema de cor chamado RYB, que é Red, Yellow e Blue, azul, vermelho e o amarelo, tá? Então isso aqui é elementar, isso aqui a gente aprende lá no prezinho. Eu não sei como que muitos cabeleireiros ainda conseguem pagar um curso para fazer lá aqueles cursinhos de colorimetria para misturar as três cores primárias num copo com água, com tinta guache, outros com massinha. Gente, a gente precisa crescer, tá? Nós precisamos tomar uma decisão de crescer na nossa profissão. Mas como eu disse para você que o que foi ensinado é que uma cor complementar neutraliza a outra. E isto é muito confuso. E como que eu vou explicar isso para você? Veja bem, o amarelo ele é determinado uma cor, vamos colocar aqui, quente. Agora, o violeta ele não é necessariamente uma cor fria. Presta atenção nisso. Por quê? Porque ele é a mistura do vermelho com o azul. Ou seja, como é que uma cor que tem uma parte quente vai neutralizar uma outra cor que tem uma parte quente? Então isso é impossível. Então, quando eu digo para você que o violeta não neutraliza necessariamente o amarelo, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, o violeta ele tonaliza o amarelo. O conceito de neutralização é bem
diferente, ou seja, o conceito de neutralização ele é bem diferente daquilo que a gente está habituado. Eu não sei se através deste vídeo, porque as colorações dos vídeos elas mudam quando grava a tela, muda um pouco, mas se você perceber este cabelo loiro aqui desta foto, desta ilustração, você vai perceber que isto aqui, ele não está amarelo, ele não está branco, ele não está azulado, ele não está perolado, ele está simplesmente, vamos colocar aqui, neutro, tá? Agora, se eu pegar um violeta e jogar em cima deste cabelo aqui, ele não vai ficar neutro, ele vai virar o quê? Aquele que nós chamamos de pérola. É isto que vai acontecer. E pérola não é neutro, ele é pérola. Por quê? Porque ele tem a das 3 cores primárias do sistema RYB. Portanto, violeta não neutraliza amarelo. E aqui depois, voltando aqui só para a gente perceber um processo, que é um processo da polimerização já pronta, e é por isso que a coloração não consegue sair, como eu já expliquei, né, no outro momento. Então tá aqui uma das partes, né? Agora aqui nós precisamos estudar sobre fundo de aclaramento, nós precisamos estudar sobre os processos, vamos colocar aqui oxidativo, que é algo que você, enfim, nas formações convencionais a gente não sabe o que significa. Questão do pH, por exemplo, é uma coisa muito mal interpretada, né? Porque o cabelo, propriamente dito, não tem pH. Nós precisamos aprender sobre a hidrofobia, né? A hidrofobia capilar, que é outro conceito bastante interessante para você se livrar aí de tratamentos, enfim, a sua cabeça ampliar e você conseguir de fato se tornar um profissional de excelência, um profissional de respeito, um profissional que estuda, um profissional que consegue se impor no mercado, se estabelecer no mercado e se livrar dos enganos, das marcas, das falácias. Então, tá aqui a minha promessa de aula para você. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa nova nesta aula. Enfim, agora é com você para dar continuidade. Enfim, você já deve ter percebido como é o meu trabalho, como tudo isso pode trazer a transformação, o sucesso que você tanto sonha e não sabe como fazer. A segurança que os grandes experts têm e não te contam. Enfim, depois desta aula, se você ainda não se convenceu que qualquer cabeleireiro, esteja ele no nível que for, é capaz de chegar no estado desejado e merecido da sua vida, já não sei mais o que eu faço com você. Agora pensa comigo, imagine-se a encantar os seus clientes, ativar a autoestima daquelas pessoas que precisam da sua ajuda. Não é lindo tudo isso? Pois você pode, deve e tem o poder de fazer tudo isso através da sua profissão. Tudo o que você precisa é aprender a colorir qualquer cabelo, com qualquer coloração, em qualquer lugar do mundo, livre de marcas e crendices populares, simplesmente baseado na ciência. É exatamente esta a proposta que eu tenho para lhe oferecer. Se você clicar no botão logo abaixo deste vídeo aqui, eu lhe garanto que será a melhor decisão da sua vida profissional. Mas atenção, eu fiz a minha parte, lhe mostrei o caminho. Você já percebeu que quando estamos no ambiente certo, as coisas acontecem. No entanto, daqui para frente, é com você. Neste curso simples, eu vou lhe entregar muitos segredos que farão de você um expert em cor para cabelos. Você será capaz de colorir cabelos com segurança em qualquer tipo, em qualquer situação, sem contar que estaremos juntos para qualquer tipo de dúvidas que eventualmente possa ter. Você receberá um lindo certificado ao final desta incrível jornada que nós faremos juntos. Está pronto? Tem coragem? Vamos fazer a diferença no mundo das pessoas que mais esperam por nós, ou seja, os nossos familiares e, claro, os nossos clientes. Agora é com você e o link está logo abaixo.